Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Segue-me, o proveito de todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Paulo, 1ª Epístola a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalhos análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida a um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor da atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos nós possuímos o talento de capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observe em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando o proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir segundo as possibilidades que te enriquece o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito de providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Emmanuel faz umas comparações e umas analogias sempre bastante interessantes para colocar a gente para raciocinar. O que ele vem falando agora? Hoje em dia está muito difícil a gente arrumar emprego, arrumar um trabalho. E aí quando você consegue arrumar um trabalho, alguém traz para você uma lista de atribuições, normalmente uma lista de direitos e também de deveres. Você trabalhar aqui, o que você vai ter direito? Vai ser esse que vai ser o salário, folga, como é que vai ser? Os direitos trabalhistas que todo mundo já conhece, né? Com férias, com 13º, com as licenças quando tiver o afastamento obrigatório por alguma coisa, enfim. O Emmanuel vem comparar a nossa encarnação aqui, o momento que a gente entra na esfera física, também da mesma maneira. E é interessante quando ele traz essa comparação, porque quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai encontrar um capítulo no Livro dos Espíritos que tem como título Escolha do Gênero de Provas. E esse capítulo ele deixa a gente entender que antes da gente vir para cá, para a matéria, já que nós somos espíritos imortais, nós não somos esse corpo aqui, existe um planejamento, sim, lá do outro lado da vida. É como se fosse uma carta de emprego mesmo, exatamente da maneira como o Emmanuel está falando. A gente vai fazer a programação de que família que a gente vai nascer, por que a gente vai nascer, quem são esses familiares que estão nos recebendo, quais são os laços que antecedem essa nossa vinda, e quando a gente chegar, quais são as atribuições que a gente vai ter, a gente vai cuidar de quem é que vai cuidar da gente no primeiro momento, nossos pais, quem vai ser os nossos irmãos, por que eles vão ser os nossos irmãos, o que tem para ensinar a gente, por que a nossa família aqui da Terra é tão complicada nesse relacionamento entre irmãos principalmente, né? É muito raro você encontrar uma pessoa que diga que o relacionamento com o irmão é mil maravilhas, né? Por que acontece isso? São os reajustes da vida. E depois também você ter sido inserido num determinado município, num determinado estado, num determinado país, com inclinação para essa ou aquela profissão. Tudo está assim, muito delimitado, mas não é tudo fatal. Tem muita gente que acredita assim, tudo está escrito. Não, não é escrito, porque a gente também não é máquina. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Na verdade, o que está acontecendo é que o Pai está programando toda esse nosso aprendizado e vai caber a cada um de nós aproveitar a experiência ou não. Mas o mais interessante quando a gente vai estudar essa parte do escolha do gênero de provas e até mesmo a gente até recomenda sempre que o livro Missionário da Luz, de André Luiz, que foi o 4º livro escrito por André Luiz através do Chico Xavier, possa estar sendo consultado,
precisa nem ler o livro todo, porque o livro todo não trata o tempo todo desse tema, mas vai ter capítulos que vão tratar da programação reencarnatória, né? Então, o que acontece? A ideia que eles dão para a gente é de que nós já temos condições de escolher também, mais ou menos, o nosso gênero de prova, de pelo menos negociar, vamos usar esse termo mais moderno para a gente poder entender. A gente chega lá do outro lado e começa a ver a vida que a gente vai ter e fala, poxa, mas não tem como ser dessa maneira, pode ser dessa maneira. E é claro que a gente, com uma lucidez espiritual que normalmente a gente aqui na Terra, com a influência da matéria, com o esquecimento do passado, da nossa evolução, a gente acaba não tendo, né? Lá a gente vai ter uma lucidez maior. Então a gente fala assim, poxa, eu queria muito viver num lugar que me expusesse a essa tentação, porque eu tenho que aprender a vencer isso. Então eu tenho que ter exemplos ali, primeiro de pessoas que venceram, e depois, quando cair comigo, eu não quero mais voltar para cá, para o outro lado da vida, e ainda ser presa fácil desse tipo de tentação. Eu quero exercitar enquanto estiver lá na Terra, porque aqui na Terra é que é o lugar de exercitar. E aí você vai ver uma pessoa que às vezes tem uma tendência ao alcoolismo nascer num meio que vai estimular aquilo para que ele entre de novo, e quando ele entrar ele vai se ver obrigado a ter que sair para não entrar em mais sofrimentos. E aí vem o gênero de prova. Eu usei esse exemplo que veio na cabeça agora do alcoolismo, mas vocês podem usar qualquer exemplo que vocês quiserem, desde que seja o exemplo até mesmo de iniciar numa vida religiosa, ou o exemplo de começar a desenvolver um tino comercial. Eu, por exemplo, se eu puder, tiver a oportunidade na próxima experiência de nascer no meio médico, eu tenho vontade de trabalhar nesse meio da medicina. Eu tenho vontade de aprender ali, a lidar ali com o corpo humano também, junto com a psicologia humana, enfim. Tenho muita vontade de fazer isso. E algumas vezes alguns amigos até me questionam, mas por que já não faz desde agora? E a gente vai procurar aproveitar o nosso tempo sim, vai ver se já te começa a adiantar alguma coisa, para daqui a pouco já ter alguma experiência, pelo menos, né? Mas o fato é que a gente tem condições sim de, assim como uma pessoa que está chegando no emprego agora e está olhando suas atribuições, a gente também, quando vem para cá para a vida, a gente também tem condições de olhar essas atribuições e até negociar também, falar, poxa, pode ser dessa maneira, pedir. Algumas vezes pede algumas coisas que só vem para atrapalhar cada vez mais a gente, outras vezes a gente pede de maneira correta, outras vezes pede coisa acima das nossas forças e acaba desistindo. Enfim, é assim que acontece realmente com a vida. Mas uma coisa a gente vai perceber, né? A gente viver num mundo de expiações e provas igual ao nosso, é um mundo que tem que ter resignação, é um mundo que tem que ter esforço, é um mundo que não é definitivamente um lugar apenas de férias, de prazer, não é isso. A Terra não é isso. Aqui na Terra, aliás, quem procura tomar esse caminho acaba postergando o aprendizado e depois acaba até pagando caro por isso. Eu sou obrigado a não ter lazer. Claro que eu não estou falando sobre isso, a gente precisa de lazer. Mas eu estou querendo dizer daquelas pessoas que acham que a vida é somente lazer o tempo todo. Ela só quer aproveitar o lado que ela acredita que seja bom. É o lado dos eventos, dos eventos culturais, dos eventos sociais, é o lado da farra, é o lado da praia, é o lado da viagem, do turismo, né? A gente precisa disso, mas a gente precisa muito também arregaçar a manga e trabalhar por nós mesmos também no sentido de aprimoramento espiritual, no sentido de olhar para a gente e falar assim, o que eu tenho de desafinado com o Evangelho ainda? Eu sou uma pessoa que perdoa pouco, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. O que eu preciso desenvolver com relação ao meu relacionamento com o próximo? Então é nisso que o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente. Fala assim, observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Olha só que coisa para a gente pensar, né? Ele fala para a gente, ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. Vamos fazer aquilo que está à nossa disposição. E muitas das vezes a gente vai, eu estou fazendo porque eu preciso do meu salário no final do mês para subsistência. Mas sem você perceber, só o fato de você estar fazendo, você está exercitando, quando daqui a pouco você vai estar fazendo o tempo todo. Você está exercitando o serviço a todos, ao próximo de maneira geral.
Vamos lembrar, gente, para finalizar aquilo, que o aprendizado maior da terra é amar ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.